Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amados irmãos e irmãs, neste domingo, como eu lembrava, dia do Senhor, Jesus nos faz esta pergunta ao nosso coração. Jesus se referia aos discípulos ali, mais próximo deles, para ver como está o mundo sobre a presença dele mesmo, a fim de sentir um pouco como está o coração dos discípulos depois do início da caminhada deles. Mas hoje essa pergunta também ela é pessoal para cada um de nós, diante de tudo que a gente já viveu, diante dos momentos em que Ele mesmo nos concedeu de sentir a presença dEle em nós. Quem é Jesus para você? Diante de tantas pessoas que dizem que Jesus é isso, aquilo, não é? Às vezes a gente vai até ficando preocupado porque estão se fabricando muito Jesus por aí. Parece que para cada pessoa tem um Jesus diferente. Mas nós sabemos que não é assim. Nós não criamos Jesus. Nós não podemos atribuir a Jesus o que a gente quer ou pensa, ou diz que é o certo ou errado para os outros. Mas falar de Jesus, primeiro, é ter Deus em você, ter o Espírito Santo. Não somos nós que dizemos quem Jesus é, mas o Espírito Santo, a experiência de Deus profunda, de alma, é que vai nos mostrando quem realmente Jesus é. Não somos nós que revelamos Jesus, não é assim, mas é Ele que se revela a nós, com toda a nossa experiência com Ele. Então guardem no coração de vocês essa pergunta: o que eu já experimentei de Jesus? Quem Ele é para mim? E essa resposta a gente não pode dar pela razão, porque a nossa razão sempre quer, muitas vezes, nos desviar da verdade. Nós não temos a verdade de Jesus, mas essa resposta ela é dada com todo o nosso ser, em nosso coração. Como nos é dito na segunda leitura de hoje, na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Não se trata de Simão Pedro, não se trata daquele que na primeira leitura ele assim, nenhum dos profetas, Elias, Jeremias, Pedro, Paulo, Francisco, Tiago, não se trata da gente, mas se trata dele, de Jesus. Ele é a verdade, Ele é o nosso caminho e Ele é a nossa vida. E diante desta palavra da segunda leitura de hoje, quando Paulo renuncia a si mesmo, a sua pessoa, e nos aponta que é Ele, por Ele e para Ele, a gente chega
ao coração do evangelho de hoje. A pergunta: só uma pessoa esvaziada de si e cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, é capaz de dizer alguma coisa sobre Deus? Porque quem de nós é capaz de saber os pensamentos de Deus? Você sabe o que Deus pensa? Você sabe o que Deus vai fazer amanhã, daqui a pouco com você? Não, né? Mas é Ele que se abaixa até você, né? Como Ele fez na encarnação do Verbo divino, Jesus Cristo. Deus se abaixa e se encarna na nossa carne. Entra na nossa vida de modo definitivo, na vida de Cristo. Ele se abaixa e Ele te diz um pouquinho da verdade. Lembremos, tudo aquilo que nós sabemos de Deus é um pouquinho que Deus nos dá, para que a gente faça o quê? Com esse pouquinho de verdade, doar para os irmãos, do que Ele é, do que Ele pensa e da sua palavra. Então Pedro vem nessa experiência com o Espírito Santo. Pedro vem nessa experiência de amor com Jesus, mesmo que ele ainda, depois desse evangelho, ele ainda tenha que amadurecer muito, até chegar à santidade, até chegar à perfeição, que é doando a sua vida depois com seu martírio na cruz, como nós sabemos. Mas neste pequeno já caminho que ele faz, Deus, pelo Espírito Santo, já coloca no coração de Pedro uma importante verdade sobre Jesus, que o Pai revela a Pedro no seguimento ao seu Filho Jesus. E quando Jesus testa o coração dos discípulos, Pedro vai, e como ele é aquele que coloca a cara mesma no sol, né? Como a gente diz, taca mesmo a cara no sol, testa mesmo Jesus. Interessante. Domingo passado, quem foi que testou quem? Pedro testa Jesus, né? Ele está caminhando na água, não foi? No mar? Eu vou também saber se é verdade, né? E hoje, quem testa quem? Jesus testa Pedro, os discípulos. E aí Pedro, como aquele que entrou na água, afogou e Jesus salvou, hoje reúne os discípulos na sua palavra, no seu coração. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus com certeza se enche de alegria. Não, de fato eles estão no caminho certo, não estão se perdendo no meio do caminho, porque a grande preocupação de Jesus é a gente, pelos enganos da nossa vida, a gente se perder no meio do caminho, né? Porque Jesus quer chegar com cada um de nós no fim, no céu. E aí Pedro diz aquilo e alegra o coração de Jesus. Feliz és tu, Simão. Em outras palavras, bem-aventurado tu, Simão, porque não foi um homem que te revelou isso. Agora eu vou trazer para nós, viu? Não foi uma mensagem de WhatsApp que te disse isso. Não foi, como a minha avó dizia, um outro comedor de feijão igual você a te falar uma coisa dessa. Não vem do mundo, mas vem de onde? Do céu. Foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Vem de Deus, as coisas eternas. E o Messias é eterno,
Jesus é eterno, a graça dele é eterna, é para sempre. Só o sempre pode revelar o eterno no meio de nós. Não vem, não é sobre Pedro, é sobre Deus, no coração de um homem que reconhece Deus naquele que está diante dele. Então, amados irmãos e irmãs, as chaves que Pedro recebe de Jesus, não se trata de um poder humano, porque às vezes muitos entendem essa passagem das chaves, não é? Como uma autoridade diante dos outros, simplesmente. A autoridade pela autoridade. Não deve ser assim entre nós. As chaves que Pedro recebe é de que aquela realidade terrena, humana, da igreja, nascendo ali, na verdade de Pedro e dos apóstolos, está para além desta terra, além deste mundo. É como se naquele momento a igreja passasse a ser uma janela do céu na terra, e no céu uma janela da terra. Vocês entendem? É como se abrisse uma ligação eterna, humana, espiritual, divina, entre o céu e a terra, pela igreja que nasce ali, sobre a verdade de Jesus, no coração de Pedro e dos apóstolos. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, por que que no nosso batismo, vou dar um exemplo, por que que no nosso batismo, os nossos nomes são escritos no céu? Por conta das chaves. Por que que o que a gente celebra aqui agora não tem valor só histórico, material, mas tem valor espiritual, sagrado e divino ao mesmo tempo? Por conta das chaves. Por que que aquilo que eu sou como padre, aquilo que você é como batizado, leigo, pelo seu matrimônio, pela sua crisma, pela Eucaristia, que todos os dias nós somos convidados a tomar para si, tem valor eterno, divino, e tem frutos na nossa vida histórica, do dia a dia, do nosso cotidiano, desta vida mortal, e é divino ao mesmo tempo, pelas chaves, por esta ligação profunda que a igreja de luta, não é? Tem com a igreja celeste, eterna no céu. Então é uma dádiva, não é um poder pelo poder, mas é algo de Deus, para a nossa salvação e para a existência terrena e divina da igreja. E para terminar ainda mais, para nos encher de alegria, o mal nunca vai poder cortar essa ligação divina nossa com Deus. O inferno não tem poder para nos destruir, porque quem é o fundador da igreja? Quem foi que fundou a igreja? Foi um outro homem como nós? Um outro comedor de feijão igual a nós? Não. Nós podemos bater no peito e dizer que o nosso fundador, a pedra angular que nos torna pedras vivas, é Jesus Cristo e mais ninguém. Vou repetir, para a gente guardar no coração. O nosso fundador, a nossa pedra angular, que nos faz todos pedras vivas, é Jesus Cristo e mais ninguém. Então alegremos, porque muitas coisas ainda nós veremos maiores do que todas estas, como Jesus diz, né, aos apóstolos. Amém? Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra.